Vamos de inelegibilidades? Vamos lá. É constitucional a acumulação entre a inelegibilidade e a suspensão de direitos políticos. Olha aqui. E aí? O que você me diz? Pode ter uma situação em que a pessoa é inelegível e tem alguma causa de perda ou suspensão? Claro que sim. Isso porque se a pessoa tiver uma causa de perda ou suspensão, ela já está automaticamente inelegível. Você concorda comigo? Eu posso ter uma pessoa inelegível que não esteja com seus direitos políticos perdidos ou suspensos. Sim ou não? Claro que sim. Então, por exemplo, o cara está inelegível porque já cumpriu 2 mandatos. Ele ainda tem direitos políticos, não está perdido, não está suspenso, ele só não vai poder se candidatar para aquele cargo. Ele só está inelegível, mas ele pode votar, inclusive. Agora, se a pessoa perdeu, está com os direitos políticos suspensos, ela, como consequência, não vai poder nem votar, nem se candidatar. Logo, ela vai estar inalistável e também vai estar inelegível. Então, é possível que eu tenha uma situação em que a pessoa está com os direitos políticos suspensos e, por óbvio, vai estar também inelegível. É a SESC querendo fazer umas cespícios, assim, sabe? É isso aí. Então, é condicional a acumulação entre inelegibilidade e a suspensão de direitos políticos, certo? No tocante às limitações ao exercício da vida política, além de hipóteses de inelegibilidade, nas quais se macula a capacidade eleitoral passiva, macula, Teté, fere, retira, é uma palavra bonita para falar, não tem, né? Nas quais se macula a capacidade eleitoral passiva, isso mesmo, porque inelegível não tem elegibilidade, o Constituinte elencou situações de perda ou suspensão dos direitos políticos, a exemplo da incapacidade civil absoluta, quando se restringem tanto a capacidade eleitoral ativa quanto a passiva. Meu Deus do céu, como isso aqui é bonito, hein? Ele está dizendo o quê? Que a inelegibilidade só tira a elegibilidade, enquanto que as causas de perda ou suspensão tira tudo. E não foi isso que a tia te explicou? Então, se perdeu, tem suspenso direitos políticos, nem vota, nem se candidata. Aliás, a pessoa com a cidadania perdida ou suspensa, ela não participa de iniciativa popular, não vota em plebiscito e referendo, não faz ação popular, ela não é cidadã. Beleza? Então, essa 34, lindinha, certa. As condições de elegibilidade podem ser estabelecidas por simples lei ordinária federal, diferentemente das hipóteses de inelegibilidade, que são reservadas à lei complementar. Sim ou não? Hipóteses de inelegibilidade, além da Constituição, pode estar onde? Em lei complementar. Se for elegibilidade, pode lei ordinária, pode complementar também. Agora, se é inelegibilidade, só pode lei complementar. Ok? Muito bem. Então, aqui, certa. Beleza? Tá. 36. Entre as inelegibilidades relativas estipuladas na Constituição, está previsto impedimento relativo à capacidade eleitoral passiva, previsto exclusivamente em lei complementar, com o objetivo, entre outros, de proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato. Não é isso? Ele está falando que as inelegibilidades relativas, além das previstas na Constituição, elas também podem estar previstas apenas, exclusivamente em lei complementar. E é exatamente isso que a gente falou. Então, onde que eu vou encontrar a inelegibilidade? As relativas. Na Constituição e em lei complementar, apenas, ou seja, exclusivamente. Você entendeu isso aqui? Muito bem. Vocês estão pedindo intervalo? Na tia, não sei se eu vou dar intervalo, tô pensando ainda. Só, sei lá, me dá vontade de fazer xixi, alguma coisa assim. Se não, não, tá? Vamos lá. Segue o barco aqui. Consoante a doutrina, as hipóteses de inelegibilidade absoluta
podem ser estabelecidas na Constituição e na legislação infraconstitucional. Epa! Absoluta na legislação infraconstitucional? Absoluta só onde? Só na Const. Lembra que o rol ele é o quê? Taxativo. Mas daí tem que falar exatamente da absoluta, né? Então, falou inelegibilidade absoluta, só na Const. A inelegibilidade absoluta constitui excepcional e uma característica da pessoa, e não do cargo, sendo disciplinada somente na Constituição Federal. Aí aqui sim. Veja que inelegível de forma absoluta é aquela pessoa que, por uma característica dela, e não do cargo, da circunstância, impede ela de se eleger. Então, por exemplo, pessoa estrangeira, pessoa é conscrita, pessoa é analfabeta, é uma característica da pessoa. Aqui não do cargo, da coisa que ela ocupa, e sim uma característica dela naquele momento, ok? Então, certinha. As inelegibilidades, opa, não falou absoluta nem relativa. Como impedimentos ao exercício do direito de ser votado, constituem exceções, claro, e, portanto, se circunscrevem as taxativamente previstas no texto constitucional. Teté, o que a tia falou? Falou inelegibilidade, não falou que é absoluta, é porque está falando da relativa. E daí, se falou só inelegibilidade, o rol ele é exemplificativo. Vocês entenderam aqui? Então, falou as inelegibilidades. Opa, tá falando da relativa. Elas estão taxativamente previstas na Constituição? Não, é exemplificativo. 39, errada. 40. A Constituição não impõe nenhuma limitação ao número de reeleições possíveis para os cargos de deputado federal e de senador da República. Aí aqui a gente vai falar a respeito das hipóteses de inelegibilidade específicas de cada uma delas. Então aqui, ó, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos destrinchar essas 4 hipóteses de inelegibilidade relativa, tá? Beleza? Beleza? Então, vamos lá. Agora, acho que a gente já deu o print geral de tudo isso aqui, né? Beleza? Vamos lá. Vini quer tirar uma fotinha geral do quadro. Pera aí. Depois, Vini, você me manda. Eu posto lá no meu Telegram também. Isso aí. Maravilha. Tá? Porque agora nós vamos apagar isso aqui. E daí nós vamos agora falar das inelegibilidades relativas. Beleza? Então vamos lá. Sim, tem que tomar água, gente. Senão, a gente enche igual um balão. Então agora eu vou apagar. Dá até dor, né? Mas calma que vem mais quadrinhos agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não desanima, tá acabando. Tua prova é nesse final de semana, hein? É. Então vamos aqui. Tá. Agora vamos falar das inelegibilidades. Onde é que tá as canetas? Eu levo tudo pra cá. Isso. Aí, pra cá. Vou falar a hora que eu falar das hipóteses de perda ou suspensão, tá? Então vamos aqui, ó. Inelegibilidades. Eu disse para você que as inelegibilidades relativas, elas se dividem lá em regra de reeleição, desincompatibilização, a inelegibilidade reflexa. Vamos começar aqui, ó, com a regrinha de reeleição. Às vezes na prova vem assim, ó, inelegibilidade por motivos funcionais. Motivos funcionais.
Regra de reeleição. Regra de reeleição. O que a Constituição vai me dizer? Ela vai dizer assim, ó. Presta atenção que é aqui que o bagulho começa a ficar louco. O presidente da República, os governadores de estado, os prefeitos e quem os haja sucedido ou substituído no curso dos mandatos só poderão se reeleger por um único período subsequente. O que ele está dizendo? Que só pode ter reeleição uma única vez. Um único período. Só que guarda isso aqui, ó. Subsequente. Essa regra aqui, ó, ela proíbe. É proibido, portanto, que um mesmo candidato, uma mesma pessoa, realize três mandatos consecutivos. Ai, meu Deus do céu, nosso Senhor. Vou falar que a tia não tem medo, hein? Que hoje em dia a gente vai falar dessas coisas, o povo já está falando de política, né? Você só vai dar um exemplo, né? Aí a pessoa já está falando de política, defendendo candidato, nada disso. Ó. Vamos lá. O que a Constituição está me dizendo? Aquilo que você sabe. O cara ficou 4 anos no poder, se reelegeu por mais 4, vaza. Veja que ele não pode realizar 3 mandatos consecutivos. Parece que travou. Caiu? Ué? Voltou? Voltou. Pronto. Viu? Foi falar aí, ó, de política, não sei o que, de treta, entendeu? Já dá um mau agouro. Voltamos. Voltamos, então. Foi só uma piscadinha. Só um tchubirubi. Já voltamos aí. Pronto. Tá. Então vamos lá. Foca aqui na tia. Então vem comigo. Com essa voz de pato rouco hoje que eu tô, mas vamos lá. Tá. Voltou, mas tá com som. Tá som. Beleza. Então vem comigo. Olha só. Qual que é a regra? A ideia é assim, ficou 4 anos, se reelegeu por mais 4, raspa fora. A ideia é a alternância do poder. Por isso que uma mesma pessoa, ela não pode exercer 3 mandatos consecutivos na chefia do executivo. Cuidado, uma mesma pessoa pode realizar 3 mandatos, desde que não seja consecutivo. Veja o Lula. Ora, o Lula foi presidente durante 4 anos, se reelegeu por mais 4, saiu fora, porque estava inelegível por um motivo funcional. Ele não poderia se reeleger de novo. Ficou um tempo afastado, se candidatou e se elegeu nesse ano. Nesse caso, ele vai realizar um 3º mandato, mas não consecutivo. Você entendeu? Então, a proibição aqui, ó, é de 3 mandatos consecutivos. Cuidado com isso aqui. Uma outra coisa importante é que essa proibição vale apenas para o executivo. Não vale para membros do legislativo. Lógico, né? Você vê lá, o cara é deputado federal por quantos mandatos? 40 anos. Cara, eu sou deputado federal há 30 anos, 40 anos.
Nossa, que orgulho! Fala como se fosse bonito ser feio. É, né? Acho que é bonito ser feio. Ah, mas o povo votou. Pois é, porque o povo tá meio sem opção, porque senão... Olha a verdade. Votou no cargo de certo, tá meio sem opção, porque, vamos falar, cara, 30 anos, tá achando isso aqui é o quê? Não é bem mais a gente, o Sarneyzão, velho, da vida. Eita, Sarney, né? O cara ficou lá até sair de lá no caixão, né? Pois é, mas tem algum problema nisso? Nenhum. Se o povo quiser votar, paciência. Essa limitação é válida apenas para membros do Poder Executivo. Então, se o cara é deputado federal, ele pode se reeleger por quantas vezes o povo quiser votar. Se é senador, quantas vezes o povo quiser votar. Isso só vale para quem? Presidente, governadores e prefeitos. Ok aqui? Muito bem. Aí agora eu vou aprofundar um pouquinho mais. Tá, isso aqui é o basicão, tá? Basicão, simprão. Tá. Agora nós vamos para a questão da NASA. Vem comigo. Vamos imaginar a seguinte situação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tá. Presta atenção agora. A professora tá me dando uma canseirinha. Já joga assim, ó. Joga os ombrinhos para trás, que agora eu preciso da sua concentração. Master Blower Power Ranger branco. Thundercats Roll. Ó, joga aí. Ó, tá acabando essa saga. É a última semana, é o sprint final, entendeu? É o turbo do Top Gear que a gente tem que soltar. Presta atenção aqui na tia. Imagine a seguinte situação. Zezinho e Luizinho, respectivamente, prefeito e vice de um determinado município. Ok? O pessoal tá falando que o Power Ranger branco morreu essa semana. Verdade. Você sabe que eu era Power Ranger rosa. Não porque eu gostava da rosa, mas porque era a namorada dele. Na verdade, ele era o verde, né? Aí depois que ia até aquela putaria de virar o branco, né? Mas ele era o Power Ranger verde, né? Gatíssimo. Por que morreu tão novo, né? Um gato. Eu queria ser eu gostava mais da amarela, mas eu era rosa porque ele era o mais bonitão e a rosa namorava ele, né? E a gente não é tonta nem nada. A gente é criança, jovem, mas a gente burra a gente não é, né? Ia ficar lá, a amarela não pegava ninguém. Olha, eu queria ser logo a rosa, né? Tá. Então vamos voltar aqui pro Zezinho e Luizinho, né? Então vamos voltar pros Thundercats, que é melhor. Então vamos aqui, ó. Zezinho e Luizinho, prefeito e vice de um município, ok? Eles se candidataram e se elegeram para um primeiro mandato. Pergunta: eles podem se candidatar aqui nessas eleições? Vini, vai me ajudando. Presta atenção, Vini, você é minha cobaia do dia. Tá, Zezinho e Luizinho, prefeito e vice, se elegeram para um primeiro mandato. Podem se candidatar nessas eleições? Pode. Eles vão se candidatar ao quê? A reeleição. Então, ótimo. Zezinho e Luizinho se candidatam aqui à reeleição. Maravilha. Se elegeram, então, para um segundo mandato. Pergunta: Zezinho e Luizinho podem sair candidatos aqui de novo? Não podem. Por quê? Por causa disso aqui. É proibido realizar 3 mandatos consecutivos. Até aqui, ok? Tá. Então, vamos imaginar o seguinte. O Zezinho é prefeito. Foi prefeito um primeiro mandato. Foi prefeito um segundo mandato. Logicamente que ele não vai poder ser candidato a prefeito num terceiro mandato. Por essa regra que a gente aprendeu aqui. Só que o Luizinho, ele foi vice aqui. Ele foi vice aqui e se reelegeu vice aqui. Será que ele pode sair candidato a vice aqui? Então, por exemplo, sei lá, sai aqui Huguinho e Luizinho. Pode? Não pode. Então, se é, vou colocar assim na nossa tradução aqui, do nosso jeitão, que você sabe que a gente escreve do nosso jeitão. Então, se foi titular, quando eu falo titular, é presidente, governador, prefeito. Se for titular, foi titular de novo, prefeito,
não pode concorrer ao cargo do titular de novo. Então, se foi prefeito, prefeito não pode ser prefeito de novo. O vice, se foi vice e foi vice 2 vezes, não pode concorrer ao cargo de vice. Tá. Agora vamos imaginar assim, ó. O Zezinho foi prefeito 2 vezes. Será que nessas eleições aqui ele poderia ser candidato a vice? Tipo assim, ó. Sai aqui o Guinho e Zezinho. O que você acha? A resposta é não. Por quê? Vai que o Zezinho mata o Guinho. Ou o Guinho morre. E daí o Zezinho faz o quê? 3 mandatos consecutivos. Ok? Então, pensa sempre assim, ó. Não pode 3 mandatos. A gente tem que acabar com a possibilidade de a pessoa exercer 3 mandatos no mesmo cargo. Então, se a pessoa foi titular, ela não pode concorrer a vice. Senão ela mata ali o titular, faz 3. Agora vamos mais um pouco. O Luizinho sempre foi vice. Será que o Luizinho pode sair aqui candidato a prefeito? Será que pode sair aqui assim, ó, tipo Luizinho e o Guinho? Aí a resposta é sim. Que veja, ele aqui não realizou nenhum mandato. Isso porque essa limitação ela se aplica para os titulares. Então, se ele foi só vice, ele pode sair candidato aqui. Então, olha que doideira. Vice se reelegeu vice, pode ser candidato ao cargo do titular. Então, se aqui ele foi só vice, ele não substituiu ou sucedeu, porque daí se ele tiver feito isso, aquele período conta como um primeiro mandato, ele vai sair candidato aqui, então o Luizinho e o Guinho aqui, esse período vai ser o quê? Primeiro mandato dele. Senhor, então você está me dizendo que daí aqui ele poderia sair o quê? Candidato à reeleição. Luizinho e o Guinho aqui poderiam fazer um segundo mandato. Fixando? Prefeito, prefeito, governador, governador, presidente, presidente, titular, titular, não pode se concorrer ao cargo do titular, que é aquela regrinha que a gente extrai da leitura da Constituição. Só que a gente pode extrair mais. Se foi vice, vice, não pode concorrer a vice. Se for titular, titular, não pode sair como vice. Lembra? Mata o titular, faz 3. Foi vice, vice, ficou só no banco de reserva, nunca jogou. Agora, o vice é o quê? Vice é reserva. Tá lá só ali, ó, só esperando a hora de jogar. Não, né? Foi vice, vice, opa, daí pode concorrer ao cargo do titular. Ok aqui? Dá para eu complicar um pouquinho mais? Tá. Então, vem para cá. Meu objetivo é complicar agora para você passear na prova. Tá. Zezinho, primeiro mandato, se reelegeram aqui. No meio do caminho, o Zezinho fala assim, para mim deu. Cansei dessa vida bandida, não quero mais ser prefeito, cansei. E ele renuncia aqui. Quem assume? Quem estava na reserva. Nesse período, então, ó, quem vira o prefeito? O Luizinho. Nesse caso, esse período que o Luizinho foi prefeito, conta como o quê? Como um primeiro mandato. Nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer? Ele pode ser candidato nessas eleições à reeleição. Por isso que essa regra ela vale para quem? Para presidente, governador e prefeito, mas também para quem sucedeu ou substituiu no curso do mandato.
Então, como o Luizinho sucedeu aqui, ó, no curso do mandato, esse período vale como primeiro mandato e aqui ele só pode sair candidato à reeleição. Professora, mas vamos imaginar que o Zezinho renunciou, sei lá, 6 meses antes da data da eleição. E o Luizinho ficou prefeito por só 6 meses. Conta como um primeiro mandato. Mas tão pouquinho, não importa. Conta como primeiro mandato. Daí, na sequência, ele só pode ser candidato à reeleição. Até aqui, ok? Maravilha? Muito bem. Essa é a primeira regrinha de inelegibilidade por motivos funcionais. E eu vou agora apagar aqui para falar da desincompatibilização. Tá. Antes eu quero falar de uma jurisprudência. Vou até colocar aqui, ó. Não pode prefeito itinerante. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu sou governadora do estado do Paraná. E eu me elegi por 4 anos, me reelegi por mais 4. Posso me candidatar novamente a governadora do Paraná? Não posso, estou inelegível para um terceiro mandato. Mas, eventualmente, se eu mudar meu domicílio eleitoral, será que eu posso sair candidata, eventualmente, a governadora, sei lá, de São Paulo? Se meu domicílio estiver lá? Posso. Por quê? Porque eu vou estar me candidatando a um cargo não naquele mesmo domicílio. Porque eu não posso ser governadora do Paraná, me reeleger governadora do Paraná. Mas governadora de outro estado não tem problema. Prefeito. Eu posso ser prefeita, por exemplo, aqui de Cascavel. Já pensou? Prefeita de Cascavel? Prefeita de Cascavel. Me reelejo por mais 4 anos como prefeita de Cascavel. Será que eu posso me candidatar a prefeita, sei lá, de Toledo, que é uma cidadezinha aqui perto? Não posso. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, se o cara exercer a função de prefeito, se reeleger a prefeito, ele não pode concorrer a cargo de prefeito em nenhum município da federação. Pode ser em outro estado, pode ser em outro lugar, não pode. Foi prefeito, se reelegeu prefeito, não pode ser prefeito em nenhum outro estado, nem outro município da federação. Então, se ele foi prefeito, se reelegeu prefeito, ele pode concorrer a deputado? Sem problema nenhum. A vereador? Zero problema. Governador, senador, presidente da república? Zero problema. O que ele não pode? Prefeito de novo. Isso é para evitar aqueles chuncho. Senhora, no Brasil faz chuncho? Faz, meu amor. O que os caras faziam? Deixa eu te contar esse babado aqui. O cara era prefeito de um município pequeno, se reelegia. O que o Beleza fazia? Transferia o domicílio eleitoral dele, que é coisa fácil de fazer, para uma cidadezinha próxima. Aí, como ele era prefeito da cidade, ele conseguia exercer uma influência política ali e acabava se elegendo no outro município. Aí ficava mais 4, se reelegia por mais 4 e depois voltava, porque daí ele já tinha ficado 4 anos afastado. Você entendeu? E o Beleza ficava brincando de prefeito itinerante. Esther falou, não, tá achando isso aqui é o quê? Festa da uva agora, né? É bagunça aqui. Falou, não, foi prefeito, não pode ser mais prefeito em nenhum município da federação. Ok? Beleza? Vocês estão pedindo intervalo, né? A tia vai dar, então, a hora que for o quê? A hora que for 9h30, eu dou intervalo 10 minutinhos. Pode ser? 10 só para aproveitar também, ver se a Helena tá de boa. E porque eu também não posso ficar tantas horas em pé. Você sabia disso? Tem isso também. Essa é a dificuldade de estar grávida, gente. Porque eu não tô sentindo nada, entendeu? Só que daí depois, ver os pés parecendo uma bola de inchada, não sei o que, tal. 9h30, a tia dá intervalinho em 10 minutos. Mas só, hein? E ó, se vocês não voltarem, por Deus do céu, vai cair uma questão do que eu falar. E ó, língua de mãe é preta. Então, não é? Mãe não fala, vai falar quando você tal coisa acontece? Língua de mãe é braba. Então, ó, a tia vai falar, vou fazer intervalo, mas se vocês não voltar, ó, eu vou falar um negócio aqui que vai cair na prova de vocês. Tá, 9h30 do intervalo. Só quero voltar aqui para terminar essa parte. Ok? Foi prefeito, se reelegeu prefeito, não pode ser prefeito de novo. Beleza? Beleza. Tá. Segunda regrinha aqui, que é a desincompatibilização. Só porque essas duas se complementam.
Desincompatibilização. Você está lendo ali que é muito comprida essa palavra, né? Então, olha lá o que a Const me diz. Ela vai dizer assim, ó. Presidente da República, governadores de estado e os prefeitos que quiserem concorrer a outros cargos têm que renunciar ao seu cargo 6 meses antes da eleição. Você viu isso acontecer, Teteia? Eu tenho certeza. Uma galera de governador que às vezes não poderia se reeleger e queria concorrer a outros cargos, teve que fazer o quê? Renunciar ao seu cargo. Quanto tempo? 6 meses antes da data da eleição. Veja que essa regra não vale para reeleição. Então, vamos pegar aqui, ó, exemplo. O Bolsonaro. Bolsonaro é presidente da República. Ele concorreu à reeleição. Ele teve que deixar a presidência para concorrer à reeleição? Não. Ele concorreu à reeleição como presidente da República, ok? Essa renúncia só vale para concorrer a outros cargos. Quer ver um bom exemplo de prova? O governador do Rio Grande do Sul. Como é que é o nome dele? Quem é do Rio Grande do Sul? Me ajuda aí. Eduardo Leite. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, estava exercendo um primeiro mandato. O partido, nas prévias, queria lançar ele candidato à presidência da República. E daí o que ele fez? Renunciou 6 meses antes da data da eleição para disputar a presidência. Só que daí ele acabou perdendo para o Dória. E daí o que aconteceu? Ele deixou de ser governador. Só que daí, o que ele aproveitou e fez? Se candidatou, já que ele perdeu a prévia, né, ele acabou perdendo a prévia, ele falou assim, vou tentar voltar a governador. Nesse caso, ele se candidatou, mas ele se candidatou a quê? A reeleição, tá? Então parece que o pessoal aí da Globo falou meio errado esse bagulho aí. O Eduardo Leite se candidatou à reeleição. Então ele acabou se elegendo para um segundo mandato, mesmo que ele tenha renunciado. Então veja, se o Eduardo Leite não quisesse ter saído candidato a presidente, ele precisaria ter renunciado para concorrer a governador? Não, porque a renúncia só vale para concorrer a outros cargos. Vou até colocar aqui, ó, porque eu sei que se eu não anoto no quadro, você não anota aí. Te conheço. Não vale para reeleição. Teteia, veja que não é se licenciar, é renúncia. O cara deixa de ocupar aquele cargo. Então, eu sou prefeita. Já me reelegi por mais 4 anos. Não posso ser prefeita de novo. Ah, mas eu quero concorrer então a deputada estadual, por exemplo. O que eu vou ter que fazer? Renunciar 6 meses antes da data da eleição. Você entendeu aqui? Sim? Ficou claro? Maravilha. O gato, bonito mesmo. Fala a verdade. Que governador, coisa querida, hein? Tetem. Maravilha aqui? Tá. Só aprofunda um pouco. A tia não vai aprofundar, mas daí eu falo assim, vai que Deus o livre, né? Veja que essa regra de desincompatibilização vale para quem? Apenas para o executivo. Ah, professor, o cara é senador. Quer concorrer a governador. Ele precisa renunciar? Não. É deputado, quer concorrer a presidente? Não precisa. Foi o caso do Bolsonaro. Bolsonaro era deputado federal e concorreu à presidência da República. Ele teve que renunciar ao seu cargo de deputado federal para concorrer à presidência? Não. Porque essa exigência é só para titulares do poder executivo. Tá. Isso aqui vale para o vice? Não. Vale para o vice? Regra? Não. Salvo, e aqui tem exceção,
Se o vice tiver sucedido ou substituído o titular 6 meses antes da data da eleição. Quer exemplo? Não nos falta. Mourão. General Mourão. Ora, o Mourão era o quê? Vice do Bolsonaro. E ele saiu candidato a quê? Senador. Não foi? Então, ele saiu candidato a outro cargo. Ele precisou renunciar ao seu cargo de vice? Não. Mas se eventualmente ele tivesse sucedido ou substituído Bolsonaro 6 meses antes da data da eleição, aí ele teria que se desincompatibilizar, ele teria que renunciar. Você entendeu? Hã? Ah, é? Então, exatamente, mas ele não precisa renunciar ao cargo de vice, etc. Porque se ele assume, aí ele teria que se desincompatibilizar. Beleza aqui? Tá. Mas se sendo governador deve renunciar para senador, com certeza. Então veja, presidente, governador e prefeito vai concorrer a qualquer outro cargo, não importa qual. É outro cargo, tem que renunciar. Ok? Sim? Já vai responder sentada agora. Né? Oi, baby, você tá cansado? Eu não, você aguenta firme. Não mandei vir, mandei na verdade. Não mandei, na verdade eu mandei, né? Eu falo que esse baby aqui, gente, já é um vencedor, já é um guerreiro. Porque ele veio quando? No edital aberto do INSS. Você acha isso? Quando a mãe tá mais louca que o Batman, né? Tá louca da motoca, fazendo 1000 coisas, viajando que nem uma doida. E você veio bem agora, você já é guerreiro, tá aguentando firme. Então fica firme aí, nada de dar trabalho agora, depois só. Então vamos lá. Pera aí que você já vai dar o print, pera aí. Que eu vou precisar do quadrinho daí. A Constituição Federal não impõe nenhuma limitação ao número de reeleições possíveis para os cargos de deputado federal e de senador da República. Lógico, certíssima. Membro do Legislativo não tem limite de reeleição, lembra? Apenas do Executivo. Tá. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Perfeito. Devendo, para participar das eleições, licenciar-se de seus cargos até 6 meses antes do pleito. Ei. Se ele vai concorrer à reeleição, ele precisa se licenciar, renunciar ou coisa assim? Não precisa de nada. Lembra que ele vai ter que renunciar se for para concorrer a outros cargos. Não é isso? Então, essa erradíssima. A regra constitucional que impõe ao prefeito o dever de renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito para concorrer a outros cargos não se estende à hipótese em que ele pretenda candidatar-se ao mesmo cargo em outro município. Olha que pergunta boa. Imagine que o cara é prefeito, o Zezinho, o Luizinho aqui, ó. Ele é prefeito aqui. Aí, ele quer concorrer ao cargo de prefeito de outro município. Veja que daí ele vai estar concorrendo a outro cargo, não é o mesmo cargo. Sim ou não? Faz sentido isso, Vini? Porque se ele vai concorrer ao mesmo cargo, ou seja, o cargo que ele tá, é reeleição. Agora, ele é prefeito, eu sou prefeito de Cascavel, e eu quero concorrer ao cargo de prefeita de Toledo, é outro cargo. Então, eu tenho que renunciar também. Lembrando que eu só vou poder concorrer ao cargo lá em Toledo se eu estiver no primeiro mandato, né? Lembra que eu não posso realizar 3 mandatos consecutivos como prefeita. Então, vou me exemplificar para ficar bem claro. Fui prefeita de Cascavel. Posso me reeleger prefeita de onde? De Cascavel. Se eu sou prefeita de Cascavel no primeiro mandato, e eu quiser concorrer a prefeita de outro município, eu posso? Posso, porque eu estou no primeiro mandato. Só que para isso eu vou ter que renunciar aqui ao de Cascavel.
E daí eu vou poder só realizar um outro mandato no outro município. Não posso 3 na função de prefeito. Ok isso aqui? Tá? Então, prefeito, posso ser prefeita nesse município, ou posso me reeleger nesse mesmo, ou posso ocupar o cargo de prefeito em outro município. Não tem problema. O que eu não posso é 3 no cargo de prefeita. Beleza aqui? Como é em outro município, é outro cargo. Tem que renunciar sim. Isso aí, o Alan, perfeito. A regra sem renúncia só vale na mesma cidade e para o mesmo cargo. Então, se eu sou prefeita de Cascavel, quero me candidatar a vereadora, é outro cargo, vou ter que renunciar. Beleza? Tá. Então, aqui, errada. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é permitido o terceiro mandato de chefe de poder executivo municipal, desde que em municípios diversos. Não. Lembra que o STF falou exatamente o contrário. Não pode 3 mandatos como chefe do executivo municipal, seja prefeito, mesmo em municípios diversos. O governador do Distrito Federal, que pretende se candidatar ao cargo de deputado federal no pleito subsequente, não precisa se desincompatibilizar do cargo que atualmente ocupa, uma vez que tal exigência constitucional aplica-se apenas quando o novo cargo almejado é disputado mediante eleição majoritária. Teté, não pira nas palavras. Não fica... Ai, tá correndo até a lágrima aqui do olho esquerdo. Respira. O cara é governador. Quer se candidatar a quê? Deputado federal. Não é outro cargo? É outro cargo. Então tem que fazer o quê? Renunciar. Pronto. É um. Quer outro? Tem que renunciar. É do executivo? Quer outro? Tem que renunciar. Não importa aqui. Errada. 45. Vice-governador de estado que não tenha sucedido o substituído governador durante o mandato não precisa se desincompatibilizar do cargo atual no período de 6 meses antes do pleito para concorrer a outro cargo eletivo. Exatamente isso. Lembra do Mourão? Olha lá na tela. Comigo, Lavínia, então, ó. O vice não precisa se desincompatibilizar, salvo se tiver sucedido o substituído. Então, a questão está dizendo assim, o vice que não substituiu, não sucedeu, ele não vai precisar renunciar. Lembra do Mourão, tá? Então, 45, certo. 46. Para concorrer a outros cargos, os governadores devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Perfeito. Salvo se já estiverem exercendo os mandatos pela segunda vez seguida. Claro que não. Não importa se está no primeiro ou no segundo. Quer outro, tem que renunciar. Lembra do Eduardo Leite. Ele estava no primeiro mandato de governador do Rio Grande do Sul. E ele quis sair candidato a presidente, teve que renunciar. Se ele estivesse no segundo mandato, também teria que renunciar. Entendeu? Então, errada. 47. Aqui vamos ver. Essa é de alternativa, mas é aquela de alternativa que a gente tem que pensar em todas as hipóteses. Se o camarada responde essa 47, é porque ele pegou, assim, ó, não erra nenhuma questão de inelegibilidade, hein? Ó. Vamos lá. Considere que Paulo, prefeito municipal, tenha sido reeleito para um segundo mandato em 2012. Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta. Tá. Então, vamos aqui, ó. Vamos imaginar a situação. Cadê aqui? O Paulo, sei lá quem que é o vice dele, ele se elegeu lá em 2009. Que 2009 até 2012. 9, 10, 11, 12. Isso. 2012. Então, eleição em 2008. Mandato começou em 2009, termina em 2012. O que a questão está dizendo? Que ele foi reeleito, então, para um segundo mandato em 2012. Então, o Paulo se reelegeu para um segundo mandato aqui. Certo? Tá. Vamos agora para as perguntas, para marcar a correta.
A. Infere-se da situação, em face da exigência constitucional de desincompatibilização, que para candidatar-se à reeleição em 2012, Paulo deve ter renunciado ao seu primeiro mandato pelo período de 6 meses antes das eleições. Ele precisa ter renunciado? Por que ele não precisa ter renunciado? Porque ele está se candidatando à reeleição. Se fosse outro cargo, precisava, mas como é reeleição, não precisa. B. Paulo poderá candidatar-se a vereador do mesmo município em 2016, desde que se descompatibilize do cargo, renunciando ao segundo mandato de prefeito até 6 meses antes do pleito. Vamos pensar. Ele se elegeu até 2012, certo? 2012, 13, 14, 15, 16. Então, ele termina o mandato dele quando? Aqui em 2016. Ele pode se candidatar a outros cargos? Pode. Ele está inelegível para o mesmo cargo. Agora, ele pode ser vereador? Pode. O que ele não pode é ser vice. Aqui, vice-prefeito. Agora, vereador, sem problema nenhum. Deputado estadual, federal, senador, zero problema. Então, aqui ele pode ser candidato a vereador, desde que ele faça o quê? Renuncie 6 meses antes, porque ele é prefeito. Sim ou não? Ficou claro isso, Vini? Tá. Beleza. Vamos ver o resto, né? Você não é nem louco, por exemplo, na questão de alternativa, sair marcando assim, né? Por exemplo, essa pode vir uma questão de itens. Então, ele te traz o enunciado e vai dizer assim, julgue os itens. Aí vem 1 item, 2 itens, entendeu? Como se fosse uma alternativa, mas é item. De acordo com a Constituição Federal de 88, Paulo estará impedido de maneira absoluta de exercer um terceiro mandato em seu município, seja ele sucessivo ou não. Ou não, errado. Lembra que ele não pode um terceiro mandato sucessivo. Ó o Lula aqui. Fez 4, se reelegeu 4, saiu, voltou agora. Então, pode 3 mandatos, não podem ser consecutivos, ou seja, sucessivos. Então, o erro aqui é esse ou não, tá? Porque, eventualmente, eu posso ter um terceiro mandato, desde que não seja sucessivo. Ó, o pessoal que conheceu o Vini, depois o Vini vem aí dar um alô para vocês. Nas próximas eleições, em 2016, Paulo poderá candidatar-se a vice-prefeito do mesmo município. Aí, vice não, lembra? Porque se ele é vice, mata o titular, faz 3 mandatos. Aí, professor, por que você fala matar? Porque você nunca mais vai esquecer, né? Ah, mata. Aí você não esquece mais. Então, Paulo não pode ser vice. Caso renuncie ao mandato para qual foi eleito, Paulo poderá candidatar-se à prefeitura do mesmo município nas próximas eleições de 2016. Ué, ele está dizendo que se ele renuncia aqui, ó, ele pode se candidatar aqui. Então, por que serve a vedação se é só renunciar? Né? Faz o menor sentido. Não pode, não. Ainda que ele renuncie 6 meses antes, ele não vai poder se candidatar a prefeito nas eleições seguintes. Beleza? Ele pode ser deputado, governador, sem problema nenhum. Tá? O que ele não pode é ser prefeito, também não vai poder concorrer a vice. Até aqui, ok? Sim ou não? Sim? Maravilha.